Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Suavemente, cantemos mais uma vez esse belíssimo refrão do Salmo, enquanto nós nos sentamos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer Com prazer, mais forte. com prazer a vossa vontade. Só você, eis que venho. Coragem. Com prazer. Está falando para Deus. A vossa vontade, Senhor. Para encerrar, eis que venho. Nós te pedimos, Espírito Santo, conduza-nos nesse aprendizado, nessa reflexão, para que essa palavra se enraize dentro de nós, a palavra de Deus, e produza frutos de vida nova, de transformação, de cura, de libertação. Vem, Espírito Santo, e dai-nos a compreensão profunda de tudo que ouviremos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui presente, você em casa, que bom nós, nessa quinta-feira de adoração, concluirmos aqui aquilo que nós vivemos de espiritualidade, pregação, com a celebração da Santa Missa. E hoje, como o padre já expressou no início da celebração, nós celebramos o martírio de Santa Inês, uma jovem de 12 anos, como essa jovenzinha que está fazendo aniversário aqui, 12 anos, imagina, você é a mãe? Não? A mãe está ali do lado direito, né? Entenda bem o que eu vou dizer, tá? Com 12 anos, é que agora adolescente, quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo da vida. Claro, exceto você, né? Outros assim, em outros lugares, né? Mas hoje, depois que a gente fica velho, a gente olha para trás e fala: o que eu tinha na cabeça com 12 anos? Com todo respeito, viu? É porque a gente não viveu, né? Você vai aprendendo à medida que você vai vivendo, errando, acertando. Então temos uma jovenzinha linda ali de 12 anos, olha que cabelo lindo que ela tem. Por que o padre está dizendo isso? Você sabia que Santa Inês foi mártir com 12 anos? Com a sua idade, não é? E é bonito, hoje cedo, padre, hoje à tarde, aliás, eu lia aquilo que na liturgia das horas nós chamamos de ofício das leituras, um texto bonito, eu quero um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza, um texto bonito de Santo Ambrósio, do século IV. Santo Ambrósio fez uma homilia falando sobre o martírio de Santa Inês, e ele disse o seguinte: Santo Ambrósio dizia, vou tentar traduzir aqui com as minhas palavras, que geralmente um adolescente, uma criança, ele é muito frágil, né, diante de algumas coisas. Se o pai ou a mãe olha feio, às vezes ele chora, ou se alguém diz uma palavra ríspida, ele chora. E Santo Ambrósio fez um grande elogio à virtude da fortaleza agindo em Santa Inês, porque é uma menina com 12 anos, gente.
foi capaz de preferir a morte do que o pecado, foi capaz de se submeter aos seus algozes do que se tornar uma meretriz ali, né? Usada pelo filho do imperador, do prefeito de Roma, né? Então, olha só, uma menina de 12 anos, dizia Santo Ambrósio, que é uma idade de tanta fragilidade, mas que ao mesmo tempo teve uma força, um vigor, uma convicção tão intensa, a ponto de entregar a vida para não macular a sua alma. E Santo Ambrósio disse que diante do seu algoz, tentaram matá-la de muitas formas, né? Mas no final, quando viram que tinha que decapitar mesmo, o algoz tremia de ver a firmeza e a força daquela menina de 12 anos. E ela disse para o seu algoz que estava ali para cortar a sua cabeça, ela disse: olha, me mata de uma vez, para não acontecer que alguém que não é o meu amado, aquele que me escolheu, venha querer me amar, me possuir a força. Pode cortar minha cabeça. Uma menina de 12 anos, educada pelos pais em casa, foi catequizada, melhor dizendo, pelos pais, né? Naquela época não tinha sistemas como hoje. E ela tinha feito um voto de se consagrar inteiramente a Jesus como virgem. Olha só que coisa diferente, atípica, né? Mas ela sentiu o chamado, tá vendo? Não estou dizendo que é a sua vocação, né? Mas tem gente que já tem uma sensibilidade, uma abertura a Deus, que desde criança já sente o chamado de Deus. Eu queria ter vivido isso, não é a minha história, né? Tem gente que fala, eu como criança celebrava a missa com bolacha de maisena. Você já ouviu o padre contando a história assim? Que desde criança ele pegava as bolachinhas lá na casa e fingia, né, que estava celebrando missa. Comigo não foi assim, essa não é a minha história. Oxalá tivesse sido, mas Deus tem os seus caminhos. Mas tem gente que desde criança se abre para ouvir o chamado de Deus. E olha, é tão bonito, Inês quer dizer Agnes, né, do latim agnus, que é cordeiro, que significa pureza, né, o cordeiro imaculado. O nome dela já dizia de pureza. E aquele filho do prefeito de Roma, essas coisas infelizmente só se repetem. O pai dele tinha muito poder, achando que podia mandar em tudo, achando que as pessoas eram dele, né? Olhou para uma menina de 12 anos e falou assim: olha, eu quero casar com você. Em outras palavras, eu quero possuir você, eu quero te usar. E ela não aceitou, né? Olha a integridade dessa menina. E ao mesmo tempo já mostra esse câncer da sociedade que há tanto tempo acontece, que é a violência contra a mulher, que é o machismo exacerbado, né? Ou seja, a menina é minha, por quê? Porque eu sou filho do prefeito. Ela não quer, então eu vou pedir para os guardas aprenderem, não é? Infelizmente, coisas como essa ainda acontecem. E no nosso país, em alguns lugares, é só você ver as estatísticas. Infelizmente, sabe? Mas ela disse: olha, eu fiz um voto a Jesus, não tem nenhum problema. Talvez ela tenha pensado, não tem nenhum problema com você, você que é o riquinho, é o filho do dono de tudo aqui. Mas eu não quero, eu não sou obrigada a me submeter a você. Mas é a mentalidade, como dizia algumas linhas da filosofia, o Martin Buber na filosofia falava muito disso, é aquela mentalidade objetal, o outro é um objeto que me pertence. Quantos homens covardes, você veja as estatísticas do feminicídio aqui no Brasil. Eu não estou falando de ideologia não, tá? Eu não gosto dessa conversa de ideologia, eu estou partindo, se você quiser eu te mando a estatística. Só você entrar nos sites respeitosos, você vai ver a estatística do feminicídio no Brasil, da violência contra a mulher, sabe? Quantos homens com uma mentalidade corrompida como é desse filho do prefeito de Roma, a mulher é minha, a hora que ela falar que não quer mais ser minha, eu mato, né? Covarde, sem vergonha, sem o pingo de amor a Deus e a vida no coração, sem um pingo de humildade. O homem desse é um fraco, que tem a coragem de bater numa mulher, né? Que nem esses tempos atrás eu fui numa cidade, disse que o rapaz era muito macho, batia sempre na esposa, era aquele machismo. E bateu, só que um dia o irmão mais novo da esposa, né, descobriu, o irmão mais novo da esposa era traficante, envolvido. Não estou falando que a violência seja o caminho certo, tá? Foi um fato que aconteceu, que eu tive conhecimento. E o cara era macho, batia, quebrava tudo dentro de casa. Aí o menino entrou lá com um revólver, mais 3 capangas. O cara ajoelhou, chorou, virou uma moça, né? Tá vendo a macheza onde vai, né? Para bater na mulher é muito macho. A hora que veio o irmão dela lá, né? Mas enfim, não é nem esse o tema da minha pregação, da minha homilia. Mas a gente tem que refletir. Porque quando a gente não tem maturidade para entender que as pessoas não são nossas, a gente reage com violência, com agressividade, não é? A mulher é minha, se não for eu mato. É uma mentalidade muito infeliz.
É uma mentalidade que está presente em muitas esferas ainda da nossa sociedade. Ou pode ser a violência contra o homem, também a violência contra outro ser humano, né? Eu estou dizendo aqui porque nós estamos celebrando o martírio de Santa Inês, uma jovem que com 12 anos, gente. Com 12 anos, ela quis ser fiel. Ela não quis ser usada como uma meretriz. E contra a tradição, que antes de a matarem, a levaram para um bordel, para ver se ali ela se pervertia, sabe? Mas em tudo ela disse, olha, eu não tenho nenhum problema com você, eu quero ser de Deus. Eu quero viver a pureza, eu quero guardar-me para o meu Senhor, eu quero viver a minha sexualidade como Deus ensina, como a Bíblia ensina. Olha que coisa linda. E ela teve coragem. Dizia Santo Ambrósio nessa homilia do século IV, que Inês foi mártir 2 vezes. Ela, tão frágil, foi dotada de uma força de Deus tão grande, que ela foi mártir pela fé, mártir da fé e mártir da pureza. A palavra mártir vem do grego martirios, que quer dizer o testemunha, aquele que testemunha, que é uma testemunha, né? Ela foi uma testemunha. Gente, e é tão bonito olhar para isso que aconteceu lá em 317, na Piazza Navona. Quem vai em Roma já talvez tenha até visitado essa praça onde isso aconteceu, porque isso continua falando conosco, sobretudo num tempo como o nosso, sabe? Nós vivemos num tempo, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, que parece que a gente vive um verdadeiro culto à impureza, um culto à sensualidade. Em tudo que a gente vive, presta atenção, são as músicas, sabe? São as séries, o jeito que as coisas estão colocadas. E a gente, eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo essa metáfora, eu achei tão interessante. A gente está tão envolvido no negócio que a gente nem percebe. Você já fez a experiência de chegar num peixe e falar assim para ele, ô peixe, sabia que você está dentro d'água? Claro que o peixe não fala, né? Mas o peixe nem percebe, ele sempre esteve dentro da água. Nós o vemos dentro da água, né? Ele está lá, é o habitat dele. Tem muitos de nós que nessa sociedade sensualizada, a gente nem percebe, mas a gente já está dentro da água. Nós cristãos, muitas vezes, não percebemos essa mentalidade objetal. E aqui não tem a ver com liberdade, não, tá? Tem gente que fala, padre, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, para usar o tipo de vestimenta que eu quero. Mas veja bem, filha, filho, tem coisas que te objetificam, que fazem você ser percebido como um objeto, que não deixam as pessoas perceberem a sua alma, o seu caráter, as belezas das suas virtudes, mas só param no externo, sabe? Celebrar Santa Inês nos mostra muita coisa, porque nós estamos como esses peixes que estão dentro da água, a gente está submerso nisso e nem percebe, nessa cultura de sensualidade. Por que tem que ter tanta sensualidade nas músicas? Por que tem que ter tanta sensualidade na internet? Anúncios, fotos e tantas coisas, por que tem que ter tanta sensualidade? Sabe? Em tudo que a gente vê, parece que está tudo em nós estimulando a impureza, a sexualidade, que é linda. Veja bem, o catecismo, quando ele fala do cuidado do ser humano para com a sexualidade, ele nunca usa o verbo reprimir, ele nunca usa o verbo sufocar, mas ele sempre usa os verbos ordenar, direcionar para o amor, viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Gente, a sexualidade é um dom lindo, é um dom fantástico que Deus nos deu, sabe? Mas a gente precisa aprender a viver do jeito de Deus e sair dessa condição objetal, como dizia Buber. Sair dessa condição de objetos, a gente está se objetificando, vendo o outro como uma coisa que eu uso e jogo fora depois para satisfazer 3 minutos de prazer. Não, o outro é pessoa, ele tem dignidade, ele merece ser respeitado, ele merece ser visto além somente do órgão genital que ele tem, né? Mas enfim, estudando sobre isso, eu vi que hoje em dia, para a pessoa remar contra a maré, contra a correnteza, e a gente precisa, nós cristãos, somos chamados a ir contra a correnteza. Se todo mundo está vivendo assim, nós somos chamados a viver assado, viver diferente. Mas quem se arrisca a viver diferente, muitas vezes, acaba se tornando um mártir da crítica, né? É um mártir da crítica, porque aquela ali se veste igual a vovó, aquela ali se veste igual a 3 gerações atrás, né? Mas, gente, tem coisas que estão demais. Tem coisas que estão demais. E você sabia que hoje existem estilistas, estudos,
com psicólogos, com profissionais de marketing, que estudam fazer roupas cada vez mais sensuais, que provoquem os instintos mais de perversão e impureza nos outros. É estudado isso hoje. Aquele tipo mostra, mas não mostra, né? Mostra metade aqui e deixa a outra metade encoberta para gerar aquele efeito da pessoa querer ver o restante, né? Não precisa disso. Claro, gente, isso vai gerar uma admiração adversa. Se você usa esse tipo de coisa, as pessoas não vão te admirar pelo que você é. E você, filha, filho, eu dizia isso no domingo no Revolução Jesus, você merece ser amado. Você merece ser respeitado e não usado, sabe? Não visto como um pedaço de carne. Você tem alma, você tem coisas lindas. E isso, ai padre, eu tenho que ser assim para eu prender a pessoa. Ah, não prende, viu? Porque sempre vai ter uma com a roupa menor que a sua e com o corpo mais bonito que o seu, sempre. Sabe? É complicado a gente se tornar escravo dessa mentalidade. E olha, é tão burro, tem certas modas que são tão burras. Além de ser contra Deus, né? Contra a pureza cristã, mas existem modas que são tão burras. Hoje eu estava lendo uma pesquisa de um grupo de médicos provando as consequências negativas das roupas muito curtas. Você sabia que roupa muito curta faz mal para a saúde? Olha, eu peguei a pesquisa na íntegra, para não dizer que é conversa de padre, né? São 7 consequências negativas. Eu falei assim, é uma moda muito burra. Além de tornar a pessoa um pedaço de carne, né, coisificando, além disso, faz um mal tremendo. Olha só, um grupo de especialistas, eu vou dizer até o nome dos médicos, um dermatologista chamado Gilvan Alves, uma nutricionista chamada Karina Galerani, um ginecologista, olha só, até ginecologista, chamado Odair Albano, do Hospital da Maternidade de Campinas, e um angiologista, o Augusto César de Araújo, esse de Brasília. Eles, estudando isso por tempos, eles deram uma entrevista dizendo que a roupa curta faz mal para a saúde. Você acredita? Olha só, os malefícios, as consequências negativas. Estou trazendo até ciência, para você não achar que é conversa. É muito burra certas modas, me perdoe. Olha só, primeiro malefício que roupas muito curtas causam, roupas muito apertadas, melhor dizendo, né? Problemas na circulação, você sabia? A roupa apertada, ela dificulta, disseram aqui os especialistas, o retorno do sangue venoso, né? Que passa muito tempo só nos membros inferiores. E essas roupas geram compressão ao longo da perna, da região abdominal, sem uma graduação adequada. Gente, isso pode evoluir para coisas muito ruins, inclusive embolia, né? Outras coisas. Você está entendendo? É uma moda burra. Você gasta, você se expõe inadequadamente e você está prejudicando a sua saúde. Se quiser continuar, fica à vontade, você é livre, mas pelo amor de Deus, né, gente? Mínimo de senso. Segunda coisa, roupa muito apertada, essas hiperexposições, elas prejudicam principalmente as mulheres com relação a varizes. As varizes, porque a progesterona, que é um dos hormônios femininos, causa dilatação das veias além do calibre normal, não é? Então prejudica muito, ainda mais os especialistas disseram que quem tem tendência a varizes, então, isso quantifica-se muito. Aí a pessoa fica com problema. Olha só, terceira coisa, isso aqui a mulherada vai falar, sério, padre? Causa celulite. Eu vi os especialistas dizendo, eu falei, meu Deus, e o povo ainda paga caro. Olha só, quarto consequência negativa das roupas muito apertadas, é que a gente, no fundo, sabe o que faz a gente querer usar essas coisas? É carência e vontade de ser aprovado. No fundo, é desejo de ser amado. É aquilo que Jesus morreu para nos dar. Um amor perfeito, infinito e incondicional. Que a gente não entendeu e continua buscando nas criaturas. E por isso cada vez estamos mais vazios, mais secos por dentro, mais mendigando o amor dos outros. Então eu coloco aquela roupa que me expõe como um pedaço de carne no açougue. Eu coloco aquela roupa que quer chamar atenção, porque no fundo eu quero ser amado, mas eu não entendi que não é assim que eu vou ser amado. E que tem um amor que só Deus pode me dar, ninguém mais pode preencher. Existe um vazio, filha, dentro de mim e de você, que é do tamanho de Deus, só Ele preenche. Sabe, no fundo, sobretudo um adolescente, quando ele usa esse tipo de roupa, ele está querendo ser aceito. Por quê? Porque a moda, ela explora, gente, me perdoe, muitas vezes o marketing explora as nossas fraquezas. É o desejo de aceitação, é o desejo de ser bem visto pelos outros. No fundo, tudo isso pode ser traduzido como o desejo de ser amado, amada. No fundo, tudo isso pode ser traduzido como aquela carência original de base.
aquele vazio de Deus, né? Porque todo mundo busca amor, um amor sincero, incondicional, perfeito, e todo mundo pode encontrar isso em Deus, porque só Ele ama assim. Mas a gente vai se submetendo para ser aceito pela sociedade. Não, eu uso aquela roupa porque a menina da novela usou, aquela artista bonita, aquela influencer, aquela moça do blog, aquela moça da internet usou. Então a gente vai sendo iludido e a gente vai comprando e vai gastando dinheiro e vai se machucando, buscando amor e não vamos encontrando amor, vamos sendo usados e usando e nos machucando. Quantas pessoas com feridas na alma, por causa do exercício errado da afetividade, da sexualidade, por causa de carências, buscou ser amado, mas só encontrou pessoas que de má fé a utilizaram, a usaram e depois descartaram. Sabe, um dos principais postulados, crenças que nascem da Bíblia, que nascem da fé cristã, é a dignidade da pessoa humana. A mulher, o homem, o adolescente, o idoso, são dignos, são pessoa humana. Criado à imagem e semelhança de Deus, precisa ser respeitado. Só que a gente precisa também aprender a sair dessa lógica desse mundo sensualizado, sensualizante, que usa as pessoas, utilitarista, né? Olha só, prosseguindo a reflexão. Roupas muito apertadas, com esses decotes muito apertados, causam problemas de respiração, prejudicam a passagem do ar pelo corpo. Resultado, dizem aqui os especialistas, você pratica a chamada respiração curta na maior parte do dia. Ou seja, a inspiração só chega até aqui, a parte alta do tórax. Com isso, as trocas gasosas não acontecem de maneira eficiente e o seu corpo acumula mais gás carbônico, que é tóxico, que acelera a oxidação das células e que provoca o envelhecimento. Olha só. A pessoa usa roupa mais curta, querendo ficar novinha, e está acelerando o envelhecimento. E paga caro para isso, gente. Tem que rir ou não tem? Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E a ciência dizendo, olha só, a respiração curta deixa o cérebro mal oxigenado, essa respiração curta causada por essa compreensão dessas roupas muito decotadas, apertadas, e dificulta a concentração, aumenta a ansiedade. Você está vendo? Até a ansiedade tem a ver com isso. Sexta consequência negativa de roupas muito apertadas, decotadas, dores nas costas. E até o especialista diz aqui, você acha que não tem nada a ver? Então compare, o especialista está dizendo aqui, os médicos, um dia que você for usar uma roupa mais comprida, assim, mais normal, né? Sem ultra exposição, e abaixa para pegar uma coisa, levanta. Depois você usa uma roupa apertada, o especialista diz, compara um dia usando uma roupa assim, outro dia usando uma roupa assada, que você vai ver. Quanto que exige muito mais do seu músculo e causa dor nas costas, problemas nas costas. Sexta consequência negativa dessa moda sensual que quer coisificar a gente e que faz a gente usar roupas muito apertadas, causa problema na digestão, sobretudo as calças e os cintos que apertam demais a barriga, porque após as refeições o estômago se dilata, como a gente sabe, né? No entanto, a pressão desse aperto da roupa pode fazer com que os ácidos do estômago refluam para o esôfago, causando azia, refluxo. Você está vendo quanto problema? E a última consequência negativa aqui, que os médicos colocaram, e essa eu achei engraçado, achei engraçado, porque parece que é uma própria punição ali do negócio, né? Você sabe que os médicos concluíram, sobretudo o ginecologista e um outro urologista que o acompanha, que causa problema nos órgãos genitais. A pessoa faz para querer ser sensual, mas as mulheres, é muito comum, com o tempo, né, terem corrimentos, fungos, bactérias dos órgãos genitais, os homens também. Você está vendo que o tiro sai no pé, né? Mas a gente, mais uma vez eu digo, às vezes a gente está no meio do negócio, filho, filha, e a gente não para nem para pensar. A gente está como peixe na água, ele nem sabe que ele está na água, mas ele está. Sabe? E sobretudo nós cristãos, mais uma vez eu digo, eu respeito você, o seu jeito de se vestir, você fique à vontade, mas eu sou padre e estou ensinando a partir da doutrina cristã e da Bíblia. A gente tem que parar para pensar, e não é nem só por obedecer a Deus ou não. Claro, em primeiro lugar, por obedecer a Deus, a gente o ama e o teme, mas também por ser mais inteligente. Claro, não vai se vestir com um balaio, né? Mas tem coisas, tem ultra exposições que é sadio evitar. Porque a gente, você já ouviu falar de linguagem corporal? A linguagem, ela não se resume, não se centra só na palavra. A gente comunica por uma roupa, a gente comunica por um gesto, a gente comunica pelo jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar. Então, o que você está comunicando para as pessoas com a sua roupa? Ai, padre, o problema está nos outros, sempre nos outros.
Ai, padre, o problema está nessa sociedade pervertida, machista, tal. Tudo bem, tem erros na sociedade? Tem. Mas o que você e eu podemos fazer para contribuir com a pureza das pessoas, para contribuir para que o mundo seja melhor? Sabe? A gente tem que pensar, e temos que sair dessa roda louca, gente. A gente entrou, a gente não questiona mais. A sensualidade entrou tanto, às vezes o pai e a mãe vestindo crianças recém-nascidas com roupas ultra sensuais. Presta atenção nas letras das músicas hoje, é só sensualidade, é como se o mundo fosse acabar em sexo. É lindo o sexo, mas não é o único sentido da vida. E precisa ser vivido do jeito certo, porque se a gente alimenta essa cultura, veja só o tanto de adultério que está acontecendo. Quanta gente que não tem equilíbrio para usar o celular, foi entrar na rede social, já começou a trair a esposa, o esposo, sabe? Não é isso que Deus quer. A gente tem um instinto sexual, mas como o catecismo nos ensina, a gente precisa ordenar para viver na nossa condição. Se você é casado, viva a castidade própria aos casados, amando a sua esposa, vivendo a sua intimidade sexual com ela. Se você é jovem, viva a sua sexualidade de maneira, segundo o que Deus pede, com respeito, respeitando a você mesmo, respeitando os outros, sabendo que você não é praça pública, todo mundo chega, senta, usa, deixa lixo, vai embora. Se respeite, se guarde para a pessoa certa que Deus colocar na sua vida. A gente tem que sair dessa roda viva, sair e ter a coragem de remar contra a correnteza, porque, gente, onde esse mundo vai parar? Onde esse mundo vai parar? Esses dias eu trouxe uma estatística aqui, a gente acha que é inofensivo, né? Mas eu peguei uma estatística do FBI, da Polícia Federal Americana, que eles concluíram o seguinte, que de 8 de cada 10 serial killer, aqueles caras que matam em série, que cometem crimes hediondos sexuais, eles têm contato intenso, 8 de cada 10, com pornografia e com impureza antes de cometer. Então o FBI concluiu que isso muitas vezes está na base desses crimes e desse comportamento. E a gente vai achando que tudo é normal, sabe? Eu sei que isso é de foro íntimo, só que a gente tem que deixar de cultuar o Deus Eros, né, da mitologia grega, que é o Deus do prazer carnal. Daí vem a palavra erótico, né, do grego. E a gente tem que começar a adorar Jesus, sobretudo você, filho amado, filha querida, que já caminha na igreja. Claro, não estou pedindo para você deixar de ser feminina, você deixar de ser masculino, deixar de se cuidar, não é isso. Mas evitar certas coisas que expõem demais, que estimulam uma impureza demais, sabe? A gente precisa aprender com Santa Inês, a lição da pureza, o martírio da pureza, o martírio da crítica também. Às vezes você vai ser criticado, mas filho, você não precisa da aprovação de pessoas falsas, que vão te aprovar se você comprar a roupa que todo mundo está usando, né? E esse negócio de moda é tão subjetivo, né? Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Nossa, bastante gente. Só salvou de 12 aqui ou tem mais alguém? Vamos ver. Não, essa mocinha aqui também novinha. Quantos anos? 14? 12 também? Ai, que beleza. Outra de 12 aqui, a idade de Santa Inês. Olha, Deus está falando aqui com vocês, hein? Deus está chamando vocês a viverem bem pertinho dele, a não ir na onda desse mundão não, tá? Duas mocinhas lindas aqui, se viverem com pureza. Mas veja bem, esse negócio de moda é tão subjetivo. Quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão. Sem medo, viu? Tem gente que está meio assim, né? Com medo. Não filma não, tá? Quem está levantando. Ai, que filma, né, pá? Todo mundo acha que eu tenho menos. Mas esse negócio de moda é tão subjetivo. Você que tem mais de 40, olha umas fotos aí de 20 anos atrás. Olha o cabelo da galera. Minha irmã, quando ela vai ver foto da antiga, ela fala, nossa, Adriano, como era ridículo. Eu falo, eu não estou falando nada. É ridículo agora, mas não era lindo há 20 anos atrás? Sim ou não? Então, claro, mais uma vez eu digo, eu acho bonita a pessoa que se cuida, a mulher feminina, o homem que se cuida, bonito. Mas, gente, tem coisa que se tornar escravo disso, você vai ser sempre um escravo, e nada está bom. Sabe, hoje nós vivemos a idolatria da sensualidade, a idolatria do corpo, o culto ao corpo. O corpo é a coisa mais importante, sabe? É bom cuidar do corpo, mas o teu Deus não pode ser o teu corpo ou o corpo das outras pessoas, nem o Deus Eros, tem que ser Jesus Cristo no centro da vida, sabe? E às vezes, veja bem, filho amado, filha querida, às vezes é difícil falar desses temas, mas eu sou padre, eu vou falar da palavra, da liturgia sempre. E a gente precisa entender que isso é uma mentalidade que às vezes está tão impregnada dentro de nós, a gente nem percebe. A gente vai vivendo essa sensualidade, aí o matrimônio cai em desuso, né? O casamento não vale nada. Ah, padre, eu cansei daquela mulher. E sai com a secretária, sai com isso, com outra. Sabe? Mas está errado, gente. O seu casamento, a sua família, são os dons mais preciosos que Deus te deu. E Ele vai pedir conta para você disso.
Ele vai porque Ele te confiou. A gente precisa cuidar. Tem uma palavra da carta de São Pedro que diz: cuidar é para confirmar a vossa vocação e eleição. A gente precisa confirmar a nossa vocação, a nossa eleição, sabe? Mas isso é luta, é um tipo de martírio. Enfim, feita a reflexão no dia de Santo Inês, que preciso fazer essa reflexão, quero, já caminhando para a conclusão, falar um pouquinho sobre o Evangelho. Você já percebeu esse Evangelho? Eu achei tão bonito no versículo 10 do Evangelho de hoje, diz o seguinte, que Jesus foi para um lugar e muitas pessoas de várias regiões foram atrás dele, foram procurá-lo para serem curadas das suas enfermidades, etc. E o versículo 10 diz que as pessoas se jogavam sobre ele. Você já fez a experiência de se jogar sobre alguém? Eu não posso nem pensar em fazer, que o padre tem mais de 100 quilos. Imagina se eu me jogo numa menina de 12 anos. Vai quebrar, tadinha, a coluna, né? Dá até traumatismo craniano. Mas é claro que a expressão que o Evangelho está dizendo, não é que se jogasse claramente, né? É uma expressão metafórica também. Quer dizer que aquelas pessoas elas estavam tão feridas, tão doentes, tão machucadas. Talvez você aqui, você em casa, filho, filha, está machucado pela vida, está cansado, está machucado pelas más escolhas, pela impureza. O padre está refletindo sobre isso hoje, na memória de Santa Inês, né? Você talvez esteja machucado porque você foi traído porque você traiu. Talvez você esteja machucado porque você foi usado, usada, porque você procurou amor e não encontrou ninguém que te amasse, te entendesse, mas se sente não aceito na sua casa, não aceito pelos seus pais, não aceito porque você não tem o cabelo de tal jeito, porque você não tem o corpo de tal jeito, porque você está acima ou abaixo do peso. Você traz as suas feridas, eu e você trazemos as nossas enfermidades. Mas é interessante que o evangelista está dizendo, eles se jogavam sobre Jesus. E depois do eles se jogavam, o evangelista deixou bem claro, Marcos estava falando ali para os judeus, é o proto-evangelho, ele disse que ninguém daqueles que se jogavam sobre Jesus saiu da presença de Jesus sem ser curado. Saiu da presença de Jesus sem ser liberto. Saiu da presença de Jesus sem ser tocado. Ninguém daqueles, sabe? Todos foram visitados e tocados por Jesus. Olha, às vezes demora para a gente entender que está passando da hora da gente se jogar sobre Jesus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, você aqui, você em casa. Filho amado, filha querida, eu não sei se você se sente perdido nesse momento da sua vida, que se você se sente sem forças para lutar contra uma depressão, para lutar contra uma ansiedade, para lutar contra o medo da morte, para lutar contra uma crise no casamento, na vocação. Eu não sei se você tem alguém na sua casa que está num vício, que está doente. Eu não sei se você se sente não aceito pela sua família, ou com medo. Ou você até adolescente, tem alguns adolescentes lindos aqui, talvez não se sente aceito pela turma, não se sente tão bonito, né? Não se sente tão importante. Mas a palavra está dizendo, corra e se jogue sobre Jesus. Que coisa linda, você já imaginou o que é isso? Quem aqui já fez a experiência de se jogar sobre Jesus? Levanta a mão. Eu já fiz, que esse tamanho todo aqui. Você já fez? Se você não fez, você está perdendo tempo. Porque olha, às vezes demora para a gente perceber que a gente está doente. Você sabe o que é o pior no tratamento de determinadas doenças? Dizia um médico meu, um amigo meu, que é psiquiatra, trabalha também com um neurocirurgião. Ele me dizia que uma das coisas piores no tratamento de determinadas doenças é aquilo que é chamado de diagnóstico tardio. A pessoa que demora para perceber que está doente. A pessoa demora para perceber que está adoecendo. E o corpo, ele manda sinais para a gente, é ou não é verdade? Por exemplo, a pessoa que tem febre. O que a febre quer dizer? É o corpo reunindo forças e ele eleva a sua temperatura para combater um processo infeccioso ou inflamatório. A febre é sinônimo de infecção ou de inflamação. Claro, aí tem várias matrizes para essa infecção e essa inflamação. Tem, às vezes é de um problema X, um problema Y, um problema Z. Mas o corpo está mostrando, né? Tem algum problema. É que nem quando você está dirigindo o carro. Eu tenho um amigo que era ruim de roda, tadinho. Tomara que ele não tenha assistido. Eu não estou falando o nome dele também, né? Lá do Paraná, mas ruim de roda. A gente chamava ele de tira fina quando ele aprendeu a dirigir. Aí você imagina a qualidade do indivíduo, né? Tirava a fina, um dia ele bateu num bêbado lá, tadinho. O bêbado também já ia em S na rua, né? E uma vez ele fundiu o motor. Porque simplesmente o motor começou a aquecer. E você sabe que quando o motor aquece,
Ele está representando uma coisa ali, ele está querendo dizer uma coisa. O que acontece geralmente quando o motor começa a aquecer e você não percebe? Às vezes é baixo o nível de óleo, o óleo do motor que está baixo. Às vezes é aquele líquido de arrefecimento, né? O líquido do radiador que está faltando. Antigamente era só água, hoje já tem um líquido, né? Que você usa. Pode ser um defeito no termostato que está mostrando ali o aquecimento ou não. Só que esse meu amigo, por não perceber que estava ali aquecendo o motor, fundiu o motor do carro. Ruim de roda, tadinho. Agora já melhorou. Graças a Deus, né? Mas às vezes também a gente está sofrendo uma coisa. A ventoinha está ligada. A luz do aquecimento do motor da nossa alma, a luz do aquecimento do motor da nossa mente, das nossas emoções, está ligado. E a gente não percebe. Aí se você não percebe, se você não busca ajuda, se você não se joga em Jesus, às vezes também ajuda clínica, médica, né? Óbvio, terapêutica, mas eu estou falando agora para a perspectiva espiritual. Se você não percebe que na sua vocação algo está mostrando que não está bom, a luzinha do aquecimento do motor acendeu. Você já não tem mais prazer para rezar, você padre, religioso, missionário, você já não tem mais prazer pelas coisas de Deus, tudo para você é um peso, tudo te amarga, tudo gera crítica. Opa, a luzinha acendeu. Você casado, ou você está acendendo a luzinha, o casamento está pesado, tudo está triste, você não conversa mais, é só cutucando, alfinetando um ao outro sempre. A luzinha do motor da alma, da mente acendeu, não é? Você, por exemplo, nas emoções, quanta gente, a pessoa está prostrada, ela não tem mais ânimo para sair de casa, sair da cama. A cabeça dela não para, ela deita na cama e é a síndrome do pensamento acelerado, são os pensamentos catastróficos. Ela não percebe que ela está vivendo um processo clínico, crônico de ansiedade, uma fobia específica, não sei. Ela não percebe, ela está achando naquela roda viva. Para, é a hora de olhar para dentro de si, perceber o que a febre está querendo dizer, perceber o que a luz do aquecimento do motor está querendo dizer e se jogar em Jesus, se jogar sobre Jesus, buscar rezar mais. No momento difícil, no momento de inflamação, de infecção, é hora de rezar mais. É hora de buscar a direção espiritual. É hora de buscar ajuda. É hora de ficar mais tempo diante do Santíssimo. Gente, essa palavra aqui, veja bem, tem que suscitar fé no nosso coração. Tem que suscitar fé. E eu e você temos que nos decidir a nos jogar sobre Jesus todos os dias na oração, na adoração ao Santíssimo. Tempo que você percebe que a luz do motor está acesa, tempo que você percebe que a febre está acontecendo, você tem que perceber nisso um sinal da tua alma te dizendo: você precisa se jogar sobre Jesus. Você precisa buscar confissão, você precisa buscar a direção espiritual, você precisa buscar se alimentar da palavra de Deus, você precisa buscar estar diante do Santíssimo. Eu tenho insistido nisso esses dias. A adoração ao Santíssimo. Gente, como Deus nos cura, nos purifica, nos liberta, nos plenifica quando nós estamos em adoração ao Santíssimo. Dom Bosco dizia, presta atenção, São João Bosco: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes no Santíssimo. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças, visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte, visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós, visitai Jesus sacramentado muitas vezes. Quereis vencer o inimigo, refugiai-vos sempre aos pés de Jesus na Eucaristia. Quereis ser vencidos, deixai de visitar a Jesus. Meus caros, a visita é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente, todos os dias, visitar a Jesus na Eucaristia, disse Dom Bosco, e o inimigo não terá vitória contra vós. Gente, é preciso se jogar sobre Jesus, na adoração ao Santíssimo. Você na depressão, você nessa crise no casamento, não queira vencer, lutar só com as suas armas, não. Conte com Deus, reze mais. É um sinal que o motor está te dando, vai fundir, se você não reagir, não acordar agora. Vamos ficar em pé um pouquinho? Nós já rezamos bastante no começo, mas eu quero convidar você a, nesse final, rezar mais um pouquinho com o Padre. Pode ser? Levanta os seus braços assim, com muita fé, com muita coragem. Eu gosto de pedir para você levantar o braço, porque a gente reza também com o corpo, tá? Erguendo o braço assim, você já perde um pouquinho o sono, o desânimo. Reze comigo. Senhor Jesus, eu te imploro nesse momento. Lava-me com o teu sangue. Lava com teu sangue a minha família. Lava, Jesus, com teu sangue precioso
Lava, Jesus, com teu sangue precioso. a minha sexualidade, Minha sexualidade, a minha genitalidade, minha genitalidade, as minhas lembranças, minhas lembranças, os meus os afetos, meus afetos, a minha afetividade. minha afetividade. Liberta-me, Jesus, Liberta-me, Jesus, pelo poder do teu nome pelo poder do teu e nome do teu sangue, e do teu sangue, de toda impureza, toda a impureza, de toda mentalidade toda a mentalidade que estimula a que sensualidade estimula a sensualidade e a impureza. e a impureza. Jesus, derrama sobre mim agora Jesus, derrama sobre mim agora o teu Espírito Santo, teu Espírito Santo, libertando-me da carência, libertando-me da carência, do vazio, do vazio, da vontade de querer ser aceito, da vontade de querer ser aceito. de ser um Maria vai com as outras, Maria vai com as outras, querendo corresponder querendo corresponder ao que se espera, ao que se espera, com a ilusão de estar sendo a amado. ilusão de estar sendo amado. Liberta-me, Jesus, Liberta-me, Jesus, da cegueira, da cegueira, da da surdez surdez espiritual e humana. espiritual e humana. Dá-me uma nova mentalidade. Dá-me uma nova mentalidade. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Ensina-me a pensar como Deus. Ensina-me a pensar como Deus. Dai-me a virtude da fortaleza Dá-me a virtude da que fortaleza teve Santa Inês. teve Santa Inês. Dai-me a virtude da pureza Dá-me a virtude da pureza que teve Santa Inês. teve Santa Inês. Amém. Amém. Santa Inês, rogai por nós.